Parabéns aí pela vitória. Obrigado. Boa noite. Vai ter tempo suficiente para falar o porquê da vitória, tanto no primeiro tempo, da forma como o Grêmio se comportou, também no segundo tempo, enfim, a construção da vitória. Mas, mais uma vez, eu vou ter que ser chato aqui para falar do Klaus, para falar da arbitragem, porque teve rodízio no primeiro tempo, Cristaldo apanhou, Amuso apanhou e outros jogadores que sofreram com faltas perigosas e que, mais uma vez, daqui a pouco pode comprometer, pode tirar um atleta do trabalho da semana, como eu coloquei até na última pergunta aqui, mano, numa coletiva para a tua pessoa. Quero saber o que tu achou, mais uma vez, dessa arbitragem. E o Grêmio venceu. O Grêmio, né, convenceu nesse jogo, teve bem no primeiro e no segundo tempo, mas eu estou aqui perguntando da arbitragem que a gente tanto fala nesse país. É ruim para jornalista, é ruim para o radialista, é ruim para todo comunicador no outro dia ter que falar da arbitragem. Ninguém gosta, mas eu tenho que tocar nesse assunto porque o primeiro tempo poderia ter rendido pelo menos um cartão vermelho para o jogador do Vasco que fez a falta no Cristaldo. Bom, vou começar a falar sobre o jogo, melhor parte, né? Achei que a equipe foi muito bem, como um todo. Acho que conseguimos executar bem aquilo que pensamos para o jogo e aquilo que era a estratégia para enfrentar o adversário que tem muita posse, que te chama para a marcação alta, né? Achei que a equipe foi muito bem nesse aspecto. Primeira parte melhor, naturalmente melhor, depois fez o gol cedo no segundo tempo e naturalmente quem sofre o gol passa a arriscar um pouquinho mais e quem faz o gol naturalmente já começa a pensar em proteger a vantagem que construiu. Mas mesmo assim encontramos os caminhos do contra-ataque para fazer o segundo gol. Acho que os números do jogo mostram a superioridade que nós construímos, e praticamente em todos os fundamentos do jogo. Eu acho que perdemos só na posse de bola, mas muito mais em função de ter feito 2-0, e aí, naturalmente, o Vasco jogar 5, às vezes até 6 jogadores na última linha, aí nessa reta final do jogo. Mas nós proporcionamos muito poucas conclusões para eles, né? 4, 2 de dentro da área, eu acho, o que demonstra o bom posicionamento que a equipe teve para saber também suportar uma equipe com posse, sem dar chance quase nenhuma dela marcar gol. Acho que foi um dos melhores jogos que a gente fez, nesse aspecto de todo. Perdão. E os jogadores estão de parabéns. A gente teve uma semana difícil, né? Tínhamos jogadores voltando que nós sabíamos que não teriam condição de completar 90 minutos, como era o caso do Marcos Rocha. Tivemos a gripe de Alisson nas últimas horas, que impossibilitou ele de iniciar. Fizemos 30 minutos finais, um pouquinho menos para ele, mas entrou visivelmente com bastante dificuldade. Arthur também teve uma semana difícil, quase não treinou. Fez os últimos 3 treinamentos só, 2, 3, e por isso teve que sair mais cedo. É um jogador importante para a equipe, mas todos que entraram bem. Camilo entrou bem, entrou com força, que era o que precisava para aquela hora. Cuejar também. É isso, acho que à medida em que a gente vai avançando, mais jogadores podem entrar e dar a sua contribuição. Achei que Cristaldo fez um jogo bastante bom, bem posicionado, que era sempre a nossa orientação. Estando bem posicionado, vai ter chance de fazer o gol. Teve 2 em 15 minutos, né? Então, é isso que a gente quer. E fomos a 43 pontos, era importante voltar a vencer. Falei isso antes da partida. Acho que é isso que nós temos que fazer nessas últimas rodadas, pontuar. Serão jogos difíceis, como o jogo do Botafogo, como o jogo do Palmeiras logo na terça-feira, mas são jogos também que temos essa capacidade de, com adversários grandes que propõem, né,
também ter espaço para construir um jogo de melhor qualidade, como a gente já fez nos últimos jogos e voltou a fazer hoje, isso é o mérito. Eu gosto muito do Klaus como árbitro, gosto. Eu gosto da maneira como ele conduz a partida, ele dá uma tranquilidade aos jogadores, eu gosto de árbitro que dá tranquilidade para o jogo. Às vezes, em alguns aspectos, pode não estar tão bem. A gente falou sobre esse assunto com ele no intervalo e ele ouviu com educação, porque a gente também falou com educação, exatamente sobre o descritério, né, das marcações e do excesso de faltas que eles tinham cometido, e quando terminou o primeiro tempo, praticamente os cartões eram iguais para as duas equipes em número, né? Então, isso não condizia com aquilo que nós tínhamos visto. Melhorou no segundo tempo, e até provavelmente pensando naquilo que tinha feito. Eu gosto sempre do grande árbitro, ele dá uma condução melhor para o jogo, e acho que, tirando esse pequeno detalhe, o restante foi muito bem. E nós também passamos por cima de qualquer eventualidade que podia não estar tão de acordo. É assim, né? Às vezes a gente tem que vencer os detalhes de dentro do jogo também. É isso que me deixa mais contente, a maneira como a equipe se portou para construir a vitória, né? Outras vezes, qualquer probleminha que a gente tinha, não conseguia superar. Hoje superou, perdeu os gols no primeiro tempo, voltou tranquila para o segundo, mesmo sabendo que já tinha deixado escapar 2, 3 oportunidades. Às vezes, quando você perde, você quer resolver de qualquer maneira e não dá para resolver de qualquer maneira. E foi brindada com a vitória, com a construção desse jeito, porque teve méritos para construir. Boa noite, professor Mano Menezes. Parabéns pela vitória. Leonardo Berrer, Rádio Grenal. Professor, no Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem apenas 3 vitórias fora de casa, sendo apenas uma fora do Rio Grande do Sul. O jogo contra o Atlético Mineiro, as outras 2 são contra a Juventude Internacional. O que fazer para repetir a boa atuação que teve hoje no jogo já do final de semana contra o Botafogo? E, se me permite, rapidinho, sobre o Amuso, gostaria que o senhor falasse novamente a respeito dessa crescente desse jogador. Hoje foi coroado com um gol. Obrigado. Bom, já falamos sobre Amuso, algumas entrevistas atrás, alguns jogos atrás, falamos sobre a melhora dele na questão tática e física, principalmente. Hoje poderia ter terminado o jogo, a gente não fez para tirá-lo mesmo, para receber os aplausos, que foi muito merecido. Ele consegue ser um jogador já mais rico no seu repertório, ele está vindo por dentro, ele não é só mais aquele jogador de beirada de campo, já teve as chances de fazer o gol antes do gol que fez, né? Porque a equipe melhorou nesse aspecto, e ele também melhorou muito individualmente como atleta, e está colhendo os frutos, e nós como equipe também. Tem drible, tem definição, tem assistência, então você vai vendo que a equipe vai usufruindo desse novo repertório, e é importante que seja assim, né? Porque Marlon é um jogador de apoio que chega na frente com bastante frequência, então juntando um jogador mais próximo de Carlos Vinícius, que é o que a gente quer que o atacante faça, você tem uma chegada de área mais forte, tem um número maior de conclusões, que sofrimos muito disso antes, né? O time jogava muito longe, e mesmo que chegasse com volume, se você só chega aberto, chegar lá no último estágio, você tem que cruzar a bola na área. E aí fica um centroavante sozinho, brigando no meio de 3 zagueiros, 2 zagueiros, é difícil. Então precisa auxiliar esse jogador, a gente melhorou nesse aspecto. O Carlos Vinícius tem, com os pivôs e com a sustentação que consegue fazer da bola, feito os outros crescerem também. É isso que a gente quer. Fez mais uma pergunta? Sobre a questão dos jogos fora do estado do Rio Grande do Sul, só uma vitória. É difícil ganhar fora de casa no Campeonato Brasileiro. Acho não. Tenho certeza que temos que melhorar, sem dúvida nenhuma. A construção da equipe foi bem acidentada, né?
a nossa. E sempre que avançamos um pouco na construção, perdemos jogadores importantes, andamos casas para trás, precisa ir amadurecendo, ela precisa estar madura como um todo, né? E não é só jogo jogado, às vezes é comportamento de equipe, certas malandragens que são necessárias para você ganhar. A gente, quando estava trabalhando a bola parada dessa semana, foi buscar um lance de bola parada que nós tivemos contra o Fortaleza. E comparamos com o gol que a seleção brasileira fez de bola parada, que Casemiro fez. A imagem era exatamente a mesma do posicionamento das duas equipes. Só que a gente não fez o bloqueio que deveria ter feito. Consequentemente, a bola não chegou no jogador que deveria chegar. São pequenos detalhes, são pequenas coisas que você não trabalha só. Você tem que enxergar lá na hora do jogo, você tem que ver que a marcação está mais forte no primeiro pau, que está mais frágil no segundo, para usufruir as vantagens que o lance te oferece e as possibilidades de fazer gol. E a gente precisa ser um pouquinho mais maduro nesses pequenos aspectos. Isso pode dar vitória. Poderia ter dado a vitória em Fortaleza na última bola do jogo, era uma bola boa. Poderia ter dado um empate no jogo contra o Cruzeiro aqui, na bola que Marlon bateu e que quase entrou. Tinha só 4 jogadores do Cruzeiro marcando 6 nossos, 7. Também poderíamos ter feito a jogada bem feitinha. Isso vai mudando a história dos jogos, né? Assim ganhamos contra o Atlético Mineiro lá, lembra? Um momento bem difícil. Ganhamos com 2 bolas paradas, bem feitinha, bem trabalhada, né? Bem executada pelos jogadores. É muito disso, né? Mas tem a ver com a temporada que a gente passou até agora, de não poder quase nunca dar uma continuidade para uma equipe mais base. Então, sofremos bastante. Mas, quem sabe, nessa reta final aí entregamos já alguma coisa melhor. Manu, aqui, boa noite. Agora com os 3 pontos, tem uma tranquilidade em relação ao Z4 e é impossível não projetarmos o futuro acima de tudo. Antes da partida, o Filipão falou na zona mista, foi questionado e afirmou que é favorável a tua permanência no Grêmio para 2026. Defendeu esta ideia. Minha pergunta, Mano, o senhor já teve contato, já foi procurado pela nova diretoria do Grêmio, capitaneada pelo Odorico Roman, agora neste momento de uma maior tranquilidade, inclusive para o torcedor? O que tu pode falar a respeito do teu futuro para estes movimentos que já foram realizados desde a definição da disputa presidencial? Eu não vou tratar desse assunto antes de que o campeonato termine, porque eu acho que é correto fazer assim, né? É uma direção nova que está chegando. Não foi a direção que me contratou, então, certamente, se houver interesse das duas partes, nós vamos sentar e vamos conversar. Essa é a parte mais fácil que tem de ajustar, né? Mas precisa ajustar ideias, porque o futebol lá na frente, depois, ele traz momentos difíceis de que você passa na temporada. E como é que você passa por esses momentos difíceis? Confiando muito em quem está trabalhando, e o treinador também confiando nas pessoas que dirigem o clube para juntos resolverem os problemas. O que é que a gente fez no momento mais difícil dessa temporada, né? Sentou, conversou, encontramos soluções emergenciais para tirar a gente da situação que a gente estava, né? Por que isso foi feito? Porque confiamos uns nos outros. Essa confiança é fundamental, né? Então, daqui uns dias, quando for a hora certa, vamos sentar para conversar sobre essas coisas. Certamente não vai ser de dinheiro, certamente não vai ser de outras coisas que nós teremos problemas. Certamente não, né? Mas as coisas têm que andar de acordo com aquilo que a gente acredita. Porque se já começa atravessado, que não é daquilo que pensa também o treinador, também daqui a pouco qualquer problema pode ser um problema maior. E não pode, né? Tem que começar bem certinho, porque aumenta a chance de dar certo. Assim vai ser. Mano,
aproveitando o gancho do Calhau, gostaria só de saber se já houve alguma dessas conversas tua com o presidente eleito Odorico ou alguns dos seus pares. Independentemente de você ficar ou não, queria uma análise tua. Eu gosto das tuas análises. Você, quando estava no Fluminense, fez uma muito lúcida a respeito da bolha financeira que tomou conta do futebol brasileiro. A pergunta é, poderia valer para São Paulo, Fluminense, Inter. A pergunta é, qual a perspectiva que o Grêmio tem de ser competitivo num cenário em que tem Flamengo e Palmeiras ganhando muito mais do que os outros e que tem SAFs com muito mais investimento, como Cruzeiro, Botafogo, Atlético Mineiro, entre outras. Grêmio, Inter, São Paulo, Fluminense podem ser competitivos e isso é uma ideia a ser ajustada com a futura gestão? Bom, eu acredito que sim, podem ser competitivos, né, de uma maneira diferente do que eles são. Aliás, os dois que tu citaste, Flamengo e Palmeiras, são construídos de forma bem diferente. E acredito que o modelo do Palmeiras seja um modelo mais propício para nós que não temos tanto dinheiro. O que o Palmeiras fez nesse tempo todo, né? Construiu um trabalho de base muito respeitado, muito sólido, que tem não só proporcionado a chegada de jogadores no time profissional, como tem proporcionado a maior receita do clube. E esse é o caminho que tem que ser a base de qualquer trabalho para quem não tem tanto dinheiro de aporte de grande como tem o Flamengo, que tem 2 bilhões de receita anual. Então, eu acho que é um belo exemplo, acho que é por aí que os nossos clubes têm que trabalhar. Citaste o São Paulo, quantos anos o São Paulo formou jogadores para o seu elenco, a base do seu elenco, e esses jogadores rodaram pelo mundo, esses jogadores serviram à seleção brasileira e deram títulos ao São Paulo. Né? É que, na verdade, quando a gente passa crises, e todos passamos, às vezes a gente começa a cortar um pouco, né? E geralmente o primeiro lugar que a gente corta é lá. Eu tenho como experiência, eu trabalhei lá. Né? Porque é assim, tem emergências, você tem que atender primeiro as emergências. Mas à medida em que você não tem de lá, você tem que buscar fora. E hoje, qualquer jogador buscado fora é 10 milhões de dólares para lá e 10 milhões de dólares para cá. E a gente não consegue trabalhar nesses números se tu tem que cada jogador investir 10 milhões de dólares. Então, penso que esse deve ser o caminho. Acho que essa discussão nossa, ela aponta para você fazer investimentos em jogadores de 17, 18, você busca os destaques que tem nas competições em todo o país, você traz esses jogadores, investe um valor menor. Tem risco de não dar certo? Tem. Mas também tem muita probabilidade, aumenta muito a probabilidade de darem certo, porque já estão no estágio e já são destaques em suas categorias. Né? Então, eu penso, se perguntarem a mim, é isso que eu vou indicar como base de ideia. Né? E depois, naturalmente, você pode buscar jogadores para, aliados com esses jogadores, sustentem um time equilibrado, e esse time equilibrado pode competir com os principais clubes de maior investimento no país. Mano, o Rodrigo até tinha feito, acho que no finalzinho, quero pegar esse gancho também. Se já chegou a ter essa conversa com a nova direção, algum sentido de conversa ou ainda não? E se me permite uma segunda, tem uma perspectiva de quando pode retornar o William, se ele ainda consegue atuar nessa reta final do Campeonato Brasileiro, porque é um acréscimo importante, dentro desses que você citaste há pouco, que estavam fora, né? Bom, o William já está treinando com bola, mas veio de uma fissura, naturalmente isso, né, faz com que você tenha cuidado, tem pequenos receios que precisa passar por eles para estar aí. Tá? Está batendo sem restrição nenhuma, já vai passar a ter contato, que é a parte mais
final da preparação, não vamos colocá-lo num gramado sintético, então é bem provável que no jogo de terça-feira próxima ele esteja à disposição e vai ser relacionado para o jogo. Com bastante felicidade te digo isso. Questão de fala. Bom, eu fui convidado para um jantar, reunião, não me lembro exatamente o mês, acho que era setembro, outubro, por aí. Pedi autorização ao presidente, por respeito, e ele permitiu que eu fosse ter a reunião para falar de futebol com pessoas que vão estar aí. Então, elas sabem já o que eu penso, eu tenho mais ou menos uma ideia do que eles pensam, tá? Eu acho que é assim que funciona, mas oficialmente só vamos falar mais para frente. Mano, boa noite. Vou aproveitar que o placar foi 2-0, vou te fazer duas perguntas, peço compreensão dos colegas também. Só me chamou a atenção que, no momento aqui, na resposta para o Rodrigo, o senhor falou em começa atravessado. Só para entender o que é o começa atravessado, daqui a pouco o senhor não quer discutir isso pela imprensa exatamente para não parecer que está falando de uma situação ou de outra? Como assim? Não, que o senhor usou uma determinada parte da resposta que para as coisas darem certo, tem que conversar certo, não é para atravessado. Não tem nada de... Não, só para saber se não era uma questão de não quer falar sobre isso em coletivo exatamente antes de conversar com as pessoas que vão... Não, mas é lógico que não vamos falar sobre isso em coletivo, né, gente? Que não é lugar. E aproveitando então a minha pergunta definitiva, que é, por mais que a sua permanência não esteja decidida ou vai ser conversada mais para frente, me parece que pelo menos na reta final, com mais tempo de trabalho, com os jogadores assimilando melhor as suas ideias, a gente tem visto que dá para projetar coisas para o ano que vem positivas. O Amuso, o Carlos Vinícius, tem jogadores que depois de superar aquele momento de maior turbulência na temporada, a gente consegue ver um rendimento que dá para entender que são jogadores que podem ser pilares do time para a próxima temporada. Como é que você trabalha isso para, na reta final também, conseguir dar sequência que esses jogadores continuem evoluindo, que eles continuem mostrando, para que também o clube já comece em 2026 tendo uma ideia, olha, temos 5, 6, 7, 8, 9 jogadores-chave e que esses jogadores podem sustentar uma temporada que, para não repetir exatamente como foi esse ano, de precisar fazer um trabalho de reconstrução tão demorado e que é mais difícil com o campeonato rolando. Obrigado. Olha, quero dizer para você o seguinte, a base de qualquer atleta é ele estar bem condicionado no geral. Antes dele estar bem condicionado tecnicamente, ele tem que estar bem condicionado fisicamente e depois mentalmente. E depois entra a última parte, que é a parte técnica. Tá? A gente estava com um grupo, de um modo geral, muito abaixo da média de competição do nível A da série A do Campeonato Brasileiro. Não estou fazendo crítica nenhuma, eu tenho que dizer isso para vocês, porque essa foi a situação que a gente chegou aqui. Isso atrasou muito tudo, e isso prejudicou muito individualmente os jogadores. A avaliação que se fazia de quase todos eles é que eles não tinham condição, ou que tinham pouca condição de estar aqui. E hoje... só para citar um exemplo, atrás de mim as pessoas estavam pedindo para não tirar o Pavão. Só para citar um exemplo. Então, é muito injusto você analisar e definir a situação desse ou daquele em cima de um estado que nós encontramos. Tá? Eles melhoraram como um todo. Se nós formos ver os dados hoje de avaliação dos jogadores e o perfil em que eles se encontram, é completamente diferente do que quando a gente chegou. Deu bastante trabalho. E estávamos antes falando especificamente da evolução de Amuzu. Só para dizer aí, confirmar na prática aquilo que vocês viram dentro de campo juntamente comigo. É outro jogador. Então, esse é o aspecto assim, importante para você avaliar. Tá?
A outra medida, que é a última parte, a medida em que eles melhoraram nesse aspecto, ficaram mais fortes mentalmente, porque suportam o jogo, porque têm condição de fazer um enfrentamento com o adversário, que cada dificuldade não vira um transtorno, a equipe começa a ganhar os outros aspectos de equipe. Tá? Então, assim, é visível o crescimento da equipe nos últimos jogos, mesmo tirando aí as exceções, que sempre temos exceções quando não jogamos bem, e os méritos o adversário também tem, né? O restante, você vê coisas boas, você vê construção, você vê volume de jogo, você vê controle de jogo em boa parte de jogo contra adversário difícil. Nós temos um jogo aqui que nós perdemos com o Cruzeiro, a gente controlou o adversário, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, quase todo o jogo, né? E você sabe como foi o jogo do primeiro turno lá no Mineirão, né? Só para comparar o jogo dos dois jogos. A gente não achou a bola. Então, isso demonstra, na prática, coisas que são, né, coerentes com isso que eu estou falando. Tá? Então, é isso, é trabalho, não tem muita graça, às vezes nem adianta falar muito, porque em cima de resultado negativo não fica parecendo desculpa. Eu não gosto de usar desculpa, mas é visível, acho que todos nós saímos com um sentimento diferente nesses últimos jogos, e com a vitória muito mais ainda. Mano, você falou já que as conversas para a sua permanência devem ficar para depois do campeonato, né? Mas a gente sabe que o planejamento para 2026 já começou, seja com saídas, chegadas, mas renovações, e aqui cito o exemplo, por exemplo, da renovação do Edenilson, que está sendo colocada em pauta também. Isso passa pelo Mano Menezes? Você participa, mesmo que de forma informal, para o planejamento de 2026? Mano Menezes é hoje um treinador informal de 2026? Sempre que me perguntam, eu dou minha opinião. É assim que funciona. E como a gente tem uma relação muito próxima, certamente eu dou minha opinião sobre esse ou aquele jogador, o que eu penso sobre a permanência dele ou não. Tá? Acho que o mais importante é fazer profissionalmente, bem feito o teu trabalho. E o que eu disse aqui para vocês, vou fazê-lo bem feito, eu garanto para vocês. Mano, gostaria que o senhor falasse sobre duas questões. A primeira é o Carlos Vinícius, né? O quanto que esse jogador se tornou importante, fundamental no teu esquema, no teu time, faz gol todos os jogos praticamente, né? O cara que concentra os gols da equipe do Grêmio. E a outra também é projetando o futuro. Agora que o Grêmio encontrou uma tranquilidade no Campeonato Brasileiro, tu tem mais naturalidade para projetar mudanças, para ter outras atitudes, para daqui a pouco relacionar outros jogadores. Tu chegou a citar o exemplo do Palmeiras com os meninos subindo e ganhando oportunidade. A gente vai ver isso na reta final do Campeonato Brasileiro, ou não? O grupo que está aí, ele vai ficar, ele vai ser mantido, e depois que acabar o Brasileirão é que se vai pensar numa reformulação, porque hoje o Grêmio tem 37 jogadores no elenco, ninguém trabalha com 37 jogadores no elenco no futebol brasileiro. Se tu tiver que subir meninos, gente vai ter que sair. Como é que tu vai trabalhar essa reta final de campeonato? Não, para esse final de campeonato, vou terminar os jogos com o grupo que nós temos aqui. Não tem sentido se trazer agora, não dá tempo nem de adaptar, tá? Eu acompanho como vocês, fazemos treinamentos com os jogadores jovens, tá? Sei a diferença e sei mais ou menos o estágio que cada um está, tá? Ah, mas os outros usam os jovens, tá bem. Você lembra quanto tempo o Hendrick ficou no Palmeiras esperando para jogar? É assim que funciona. Nós estamos falando do Hendrick, né? Que é um dos destaques aí, dos mais promissores jovens do mundo. Tá? Então você tem que construir essa possibilidade, porque se eu faço apressadamente, de qualquer maneira, a chance de não ser bom é grande. E aí a gente perde a oportunidade. Ao invés de dar a oportunidade, perde. Porque botar para cima e jogar na arena, isso é fácil. Aí qualquer treinador faz, né? Mas botar no time e fazer crescer, e fazer amadurecer e trazer junto,
é mais complexo. E o momento que a gente estava atravessando sempre foi muito difícil para isso, né? E a gente fez com o Riquelme num determinado momento, funcionou bem em 2 jogos, aí depois no terceiro já não vai, porque não é fácil, o jogador tem as dificuldades dele para passar por isso, e naturalmente a gente tem que ter experiência, conhecimento para fazer bem feito. É isso que vai nortear. O Grêmio tem alguns jogadores que a gente considera jogadores de talento, tá? E tem uns que nem são citados aí, que treinam com a gente, que eu acho que tem potencial e tem perfil para se trabalhar e apresentar evolução a curto prazo, médio prazo, tá? E a gente trabalha nessa linha. Mas o grupo que vai jogar os outros jogos é o grupo que está aí, até porque temos 37 jogadores. Carlos Vinícius, é isso que vocês estão vendo, né? Desde que chegou, trouxe muita coisa boa para o grupo. Aliás, todos os jogadores que chegaram trouxeram uma coisa muito boa para esse grupo. Nós precisávamos muito que essa mentalidade viesse. A gente estava com dificuldade naquele momento, esses jogadores vieram de um outro patamar de exigência, de costume, jogadores vencedores, jogadores que mexeram com o nosso ambiente do dia a dia e que trouxeram de volta essa vida que a gente precisava. Carlos Vinícius foi um desses, trouxe os gols que precisávamos, né? É um centroavante que a gente quase não tinha, porque Bright é mais atacante do que centroavante, André é mais atacante do que centroavante. Acho que só Jardiel é um pouco mais centroavante, mas ainda é menino. Então, trouxe, sustenta a bola na frente, dá tempo do time chegar, coisas que a gente não tinha e que tem um valor bastante grande para que a equipe se torne cada vez mais forte e tenha capacidade de vencer jogos grandes. Aqui, Mano, boa noite. Mano, sobre o retorno do William, como que tu pretende conduzir essa volta dele ao time? Por que eu pergunto isso? Porque quando ele estreou, tu não tinhas um lado esquerdo tão forte quanto tem agora, principalmente com o Amozu por ali. E a segunda pergunta é sobre o Monsalve. Tem alguma perspectiva de poder contar com ele no fim de semana? Obrigado. Olha, a ideia era iniciar o jogo com o Monsalve, mas o Carioca não deixou. Deu uma chegadinha nele no sábado, no treinamento. E a disputa, né? E às vezes acontece. E aí tomou uma batida forte na canela, deu um derrame grande, parou no tornozelo no domingo, na segunda e na terça não desinchou, a ponto de não podermos utilizar. Vamos ver aí como se comporta isso para o final de semana. A outra questão? Como que o William vai entrar no time? Não sei ainda. Joga nos 3 lugares, né? É fácil. Joga pela direita, joga pela esquerda, joga por dentro. Isso é fácil. Difícil é botar ruim. Bom, sempre nós damos um jeitinho. Mano, boa noite. Parabéns pela vitória. Voltando um pouquinho sobre o jogo, fugindo do contexto de todos os outros assuntos que também são importantes, a gente sabe que tu é um estrategista de muito tempo e a gente percebeu que na primeira parada da data FIFA tinha uma expectativa de que o Grêmio ia voltar e voltar um pouco melhor porque tinha tempo de treinar e recuperar alguns jogadores. Não aconteceu. Viemos para o Super Mundial, também não aconteceu. E agora o Grêmio volta e tem uma atuação muito consistente diante de um Vasco, que também tem grandes jogadores, também tem um treinador, campeão de Libertadores, que faz um time jogar e deixa o time adversário também jogar. Pensando por esse lado, a minha pergunta sobre estratégia é o que tu pensou para o jogo, já que o Alisson era para ter começado a partida e estava todo um planejamento para que o Alisson começasse. E aí entra o Pavão e faz o jogo que ele fez, sendo que boa parte do estádio também aplaudiu ele, pediu para ele não sair, e a gente estava ali acompanhando, vendo esse movimento. Outras peças não estavam no time. Como tu preparou nesta parada FIFA o time que fez render
e que pode agora dar esperança para as próximas partidas o Grêmio continuar subindo na tabela? Bom, a gente já sabia que não ia contar com Noriega, não ia contar com Aravena, os jogadores de seleção, que não ia dar tempo de chegar. Inclusive, os dois jogaram um contra o outro na Rússia, né? E como a Rússia que organizou o torneio jogou na antevéspera e deixou a última rodada para os visitantes. Então, nós já sabíamos que não teríamos. Então, a gente trabalhou a defesa que ia jogar, porque pôde trabalhar a defesa que ia jogar. Tivemos um pouco de dificuldade de trabalhar Arthur, que teve uma virose, teve dias fora. E como o Alisson também tinha tido problema, Pavon treinou. E esse jogo exigia um posicionamento do extremo oposto diferente contra a maioria dos adversários que você joga. Como o Diniz faz a famosa paralela cheia, que já ficou famosa, ele coloca 5, 6 jogadores no mesmo lado do campo. E não tem outra maneira de você preencher essa paralela numericamente se você não trouxer o extremo do outro lado bem para dentro. Então, Muzu fez bem, daqui para lá, eles fazem mais pela direita a saída, quando o Coutinho vai lá dentro da área pegar a bola do goleiro e todo mundo sai por lá de cá. Então, o extremo direito tinha que vir bem para dentro. E a gente trabalhou bem essa semana para fazer, eu já enfrentei ele algumas outras vezes e essa é a maneira de você numericamente ter jogadores para pressionar e não deixar ele construir com a facilidade e o mérito que eles têm de fazer. Achei que a equipe fez bem isso na primeira parte, muito bem, pois naturalmente às vezes você começa a se desgastar um pouco, né? Alisson entrou, já teve um pouco mais de dificuldade, porque estava gripado mesmo, estava debilitado. Achei que a equipe se comportou, entendeu bem o jogo, da parte como o jogo deveria ser jogado. Acho que o mais importante foi isso, né? Você pode ter ideias boas, você pode ter boas leituras, mas a execução continua sendo a parte principal de um jogo de futebol. E os jogadores foram muito bem nessa execução, em todos os fundamentos do jogo. Mano, boa noite, parabéns pela vitória. A gente sabe que o foco é aqui e agora. Obviamente, temos ainda 4 partidas importantíssimas pelo Campeonato Brasileiro. Mas considerando tudo isso que a gente viu hoje, né, em termos de atuação, essa evolução, né, que é clara, e se a gente colocar ali o retorno do Willian, se a gente colocar o Balbuena, que deve retornar em janeiro, o Vila demora um pouquinho mais, né? Tem mais o Bright para voltar. Esse time ganha robustez para competir, né, com força no ano que vem? Bom, eu penso que o grupo tem todos os jogadores experientes que precisa ter nessa faixa, né? Precisa completar bem com jogadores jovens, jogadores de vitalidade, porque um time precisa ter as duas coisas. E o campeonato longo, a nossa temporada longa como é e altamente densa, exige essa mescla. Então, é isso que nós precisamos saber fazer bem. Aí que entram os jovens, aí que entram os jogadores promissores que você encontra no mercado, que às vezes tem um risco que vão oscilar um pouco, mas ao lado de jogadores experientes, né, de alto nível, como os que temos, certamente vão crescer e vão poder atender a exigência da temporada, já com outra ambição, que não seja só sair daqui de baixo, como quase que foi todo o Campeonato Brasileiro que a gente passou. Obrigado, Mano. Obrigado, pessoal. Bom descanso a todos. Representação amanhã às 4h no CT. Bom feriado. Representação amanhã às 4h, então, terminada a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, representação amanhã às 16h.